Imagina que você tem um terreno e que você quer construir uma casa ali naquele lugar. Antes de qualquer coisa, você vai olhar para o terreno vazio e já vai imaginar como que seria essa casa, como que é a casa dos seus sonhos, o tamanho que ela tem, o formato, a cor, o que vai compor essa casa por dentro. E você olha ali para aquele terreno e fica sonhando, imaginando como vai ser quando aquilo ali estiver pronto. E é mais ou menos isso que acontece na psicoterapia. Quando o paciente chega pra gente, ele tá ali com o seu terreno vazio e ele já olhou para aquele terreno e já criou expectativas do que ele quer ver ali. Quais problemas ele quer resolver, quais dificuldades ele quer tratar, onde ele quer chegar. E a gente também vai olhar para aquele terreno vazio e a partir do que o paciente nos disser e do nosso conhecimento técnico, teórico, prático, a gente já vai imaginar quais são os ganhos que a psicoterapia vai poder oferecer para aquela pessoa. Então, quando a gente tem o terreno, já vislumbra a nossa casa, a gente provavelmente vai contratar um profissional capacitado para fazer o projeto da nossa casa. E esse profissional vai elaborar o projeto a partir da nossa demanda, do que a gente pede. É a nossa casa, não é a casa do jeito que ele quer, não é a casa do jeito que ele já fez para outra pessoa. É o nosso projeto personalizado, assim como na psicoterapia. A gente vai fazer um projeto personalizado para cada paciente. É por isso que nos dois casos o projeto é colaborativo. Todo mundo vai dar palpite, a gente vai dar sugestão, a gente vai ver o que é melhor, o que tem mais a ver com o estilo, tanto do profissional da engenharia, da arquitetura e do cliente, quanto o estilo semelhante ao terapeuta e ao paciente. Tem que combinar, tem que ter uma conexão, senão não funciona. Se não tiver nada em comum, não vai dar certo. E aí, o nosso profissional lá, engenheiro, arquiteto, etc., né, vai fazer o planejamento da casa. A casa vai começar com a fundação, depois a gente vai ter a parte estrutural e, por fim, a gente vai ter o acabamento. Para a gente fazer esse processo, a gente vai pensar qual que vai ser o passo a passo, que dia que vai acontecer, quais profissionais que vão estar envolvidos, né, o que faz primeiro, o que faz no meio, o que faz por último, quais materiais a gente vai precisar comprar, em qual fase, né? Não adianta eu comprar, assim que começar a construir minha casa, uma torneira, porque a torneira vai ser utilizada lá no final. Para a construção inicial ali da casa, a gente vai ter que furar, a gente vai ter que comprar ferro, né? Eu não sei direito como que é a construção da casa. Eu tô aqui imaginando que a gente vai ter que fazer a parte estrutural primeiro. E na psicoterapia é assim também. A nossa parte estrutural corresponde às intervenções na funcionalidade. O que vai fazer com que aquele paciente já tenha uma melhora, tenha esperança e consiga enxergar melhor onde ele quer chegar. Se ele já começa a ter resultados, a já ter um comportamento melhor, melhores sentimentos, já reconhece pensamentos automáticos e consegue questioná-los, ele já vai ter uma visão melhor sobre si mesmo e sobre o seu futuro também. Então, quando a gente começa a construir a nossa estrutura da casa, a gente já consegue enxergar melhor aquilo que a gente estava vislumbrando lá no nosso sonho. E é assim. Depois a gente parte para a parte estrutural da casa, né, que vem o tijolo, o cimento, e na psicoterapia a nossa parte estrutural corresponde ao questionamento de pensamentos automáticos, corresponde à identificação e correção das crenças, que corresponde à nossa parte intermediária do tratamento. Para a gente fazer isso na casa, a gente já fez lá atrás orçamentos. Onde é o melhor lugar para comprar cimento, para comprar areia, para comprar brita, qual lugar que entrega mais rápido, qual que tem uma forma de pagamento mais adequada, onde vale o custo-benefício. Então a gente já faz esse plano e ao mesmo tempo que a gente vai planejando, a gente vai colocando em ação. Pode acontecer da gente lá no início ter feito um orçamento numa casa X, né, num depósito X,
mas na hora da gente comprar a gente viu que abriu um novo depósito de material de construção ou que o outro depósito está em promoção, talvez a gente precise trocar aí o fornecedor. E tá tudo bem. A gente vai continuar utilizando cimento, areia, a brita, só que a gente vai trocar o jeito, como que a gente vai comprar. E é a mesma coisa na psicoterapia. A gente sabe o que a gente tem que fazer, quais intervenções precisam ser feitas, mas a gente pode mudar o como fazer essa intervenção à medida que a gente vai testando e vendo se aquilo funcionou ou não, à medida que a gente vai conhecendo novas técnicas, enxergando outras coisas que a gente não tinha visto ainda, estudando, treinando, conhecendo um novo material. E assim a gente faz. Depois, então, que a gente parte, dessa parte estrutural da nossa casa, que a gente vai vendo a casa ganhando forma, é natural que a gente comece a enxergar a vida de um jeito diferente. Talvez você já tenha ido na casa de algum amigo dezenas de vezes, mas nunca tinha reparado na maçaneta da porta dele, porque aquilo não era uma coisa importante para você, era só uma maçaneta. Mas quando a gente está construindo uma casa, a gente começa a enxergar detalhes. Até a cor do rejunte do piso começa a ficar mais visível aos nossos olhos, porque é natural que se a gente está envolvido com alguma coisa, que a gente preste mais atenção nela. Então a gente começa a enxergar coisas e a vislumbrar coisas que a gente não conhecia antes. Às vezes a gente tinha vontade de ter, sei lá, uma iluminação na casa e de repente a gente vê que aquela iluminação não é tão boa assim. Eu queria uma cozinha desse jeito e depois a gente começa a ver que pode ter um outro jeito melhor, que vai funcionar mais, que vai se adequar melhor à nossa realidade. E aí aquele projeto que já estava pronto vai sofrer algumas modificações. E não tem problema, porque a nossa estrutura já está ali prontinha, a nossa estrutura já está saudável, ela dá conta da gente fazer essas modificações. E quando a gente avança no nosso tratamento, que a gente já tem essa conexão maior com o paciente, que a gente já tem uma aliança terapêutica sólida, a gente vai pegar aquela lista de problemas e metas que a gente fez no início e vai fazer uma reavaliação. Nessa reavaliação, a gente vai valorizar e generalizar os ganhos para aquilo que já está pronto. Por exemplo, a gente poderia dizer, olha, já está pronto a parede e o telhado, eu não preciso mudar isso. Já está pronto a minha regulação emocional, já está pronto as minhas estratégias de ativação comportamental, minhas estratégias de respiração e de relaxamento, a minha capacidade em reconhecer os meus próprios pensamentos automáticos e de me responsabilizar sobre eles. Então aquilo ali já está pronto, a gente já pode ticar, já está ok. E agora, o próximo passo? Eu tinha a meta de fazer uma casa com varanda. Essa meta vai ser mantida? Eu tinha uma meta de estudar, eu tinha uma meta de me esforçar mais para tirar notas boas, eu tinha uma meta de trocar de emprego. Essa meta ainda existe? E aí a gente vai fazer o passo a passo para alcançar essa meta. Não preciso mais, agora eu estou satisfeita com o meu emprego, então eu vou retirar aquela meta. É a mesma coisa de eu falar que eu queria uma casa com uma janela com grade. E aí de repente eu vejo que não, que eu vou morar num condomínio, é super seguro, eu não preciso da grade mais. Eu conheci uma outra janela que eu não conhecia antes e eu gostei mais dela, me vale mais a pena. Então eu vou ficar com a janela sem grade. Mesma coisa, eu queria mudar de emprego, agora eu não quero mais. Isso pode sair da minha lista de problemas e metas. E à medida que a gente vai conhecendo mais o paciente, nós terapeutas vamos ter mais facilidade em ajudá-lo a fazer essa reavaliação da LPM e ajudá-lo a elaborar outras metas que talvez ele não tenha visto ainda porque ele não conhece. E ele também, como agora ele já se conhece mais, ele já começou a observar coisas que antes ele não dava importância por não conhecer, aquele ponto cego, igual a gente não observava a maçaneta da porta, e aí ele vai também conseguir criar metas mais maduras.
Nesse momento da reavaliação da LPM, a gente vê como que o processo terapêutico ficou mais maduro e pode ser super proveitoso, pode ser uma mudança significativa, um passo enorme quando essa reavaliação é bem feita de maneira colaborativa e focando lá naquela nossa meta maior, que é aquela casa que a gente enxergava quando a gente via o lote vazio. A gente não vai ver o lote vazio mais. Agora já teve um monte de mudança que foi feita ali e vai faltar fazer essa outra etapa para depois a gente chegar lá nos ajustes finais. Então é assim que a gente faz a reavaliação da LPM. A gente pega aquelas metas, vê o que foi feito, o que ainda precisa ser feito, o que pode ser retirado porque foi modificado, não faz sentido mais, e a gente vai trabalhar para concluir aquilo. Agora, nessa fase intermediária, com técnicas mais estruturais, não esquecendo de continuar trabalhando as técnicas funcionais. A gente não pode abrir mão daquelas técnicas básicas lá do início que precisam ser reforçadas o tempo todo. E depois, por fim, a gente vai focar lá na prevenção a recaídas e em se certificar que o paciente consegue resolver seus próprios problemas a partir das técnicas que ele aprendeu ali com a gente, que é nosso principal objetivo, né? Fazer com que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Então é assim que a gente faz uma reavaliação da lista de problemas e metas.